Dizia no princípio que esta semana que se inaugura agora é uma semana claramente centrada no acolhimento do Espírito de Jesus ressuscitado. Esta nossa pequeno esforço que podemos fazer para permitirmos que Deus faça alguma coisa de nós, faça alguma coisa de cada um de nós. E depois, quando damos conta, é Ele que nos congrega. O ressuscitado, aparecendo aos discípulos, foi-os reconvocando. E hoje nós celebramos este momento em que, depois daqueles 50 dias, aqueles 40 dias, aqueles dias em que aparecia aqui, aparecia ali, aparecia no outro lado, e que foram, segundo as Escrituras, a maneira como eles se foram reagrupando. Mas ainda sabemos, vamos ouvir no próximo domingo, estando eles fechados com medo dos judeus. O que está em contraste com o texto do Evangelho hoje, que diz que eles estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Eu presumo que eles não estavam lá a cantar já as glórias de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Porque o testemunho que temos nos Atos dos Apóstolos, o mesmo autor deste Evangelho de Lucas, é que eles estavam com medo. Mas claro que podiam andar ali fora. A Escritura o que nos quer ensinar nesta semana é este retiro de expectativa, de acolhimento do Espírito de Jesus morto e ressuscitado. E que nos congrega, na medida em que nós permitimos que Ele nos congregue. E é exatamente nesta intimidade, nesta percepção, nesta profundidade, que a carta aos Efésios, o textozinho que acabamos de escutar, procura situar-nos. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de luz, para o conhecerdes plenamente, e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados. Eu esqueci de dizer o poema feito de Jesus. Lá vos subistes, Senhor, de onde saístes, para com o posto nos levar, por nossa causa, a nossa humanidade, vestir quisestes neste sentido. A entrada do Jesus ressuscitado, o retorno por este acontecimento ao seio do Pai, à bem-aventurança, para nós humanos é provocar o nosso imaginário, como este poema do Frei Tomé de Jesus diz. Quando Ele já foi, é a nossa humanidade que já lá vai. Porque Ele tomou a nossa humanidade, como quando tem a oportunidade, e sempre que no canto do ofertório, no momento do ofertório não houver canto, quando pomos a gotinha de água no cálice, pelo mistério desta água e deste vinho, nos tornemos participantes da divindade de Cristo que se dignou assumir a nossa humanidade. Nós somos este mistério. Este mistério que tem horizontes dilatadíssimos e que na vida, em toda a nossa vida, nunca chegaremos a descobrir por inteiro. Ora, estava a vir, como escrevi no pouquinho
passou nestes dias com o Bispo de Roma no meio de nós. É um mistério da Igreja. Com todas as vicissitudes adversas, com todos, como dizia um amigo que não gostava do Papa, me mandou um meio da piota afinal, eu que não gostava dele, por causa de uma comunicação social ignorante e acéfala. Não é uma criança que ele diz isto. Tem 75 anos. E escreve regularmente também ele para os jornais. E com este fenómeno do Bispo de Roma aqui, da maneira que nós todos acompanhamos, muitos foram aqueles que foram mudando. Mas não é o problema, como nos disse aqui. Aqui também tivemos muitas relutâncias, mas conseguiram fazer entender os camisetes aqui. Não é aqui, não conseguimos vender 200 camisetes aqui, nas duas comunidades. E isto é sinal que aqui também havia muitas reticências a respeito do Papa Bento. Mas como vos disse nos domingos anteriores, não é aqui da cara ou dos olhos dele. É o mistério da Igreja. No lugar dele não faltaram homens indignos que os jornais reportaram, que a internet reportou. E alguns dizem, pertencer a uma igreja destas, deixam-me cair embora. E eu quando vi coisas que mesmo como estudante de teologia não tinha tido a oportunidade de ver. Os homens indignos que estiveram no papado, acho que foi em João XII, eleito Papa com 20 anos, aquelas desculpas todas, e eu olhando para aquilo, fiquei a pensar, bom, o nosso antecessor, o primeiro Papa, Pedro, ele levou Jesus, sem dúvida nenhuma. É para que nós percebamos que o mistério da Igreja é bem mais forte, bem mais pujante do que todo o pecado de homens e mulheres da Igreja. Nós cantamos na noite da Vigília Pascal, quando introduzimos este princípio. Ó, desculpa, mereceu tão grande Redentor. E é este conhecimento que nós temos dificuldade em tornar vida das nossas vidas. E eu sinto que Paulo, ao escrever aos pagãos de Éfeso, ele diz que ele nos concedeu um espírito de sabedoria e de luz para o conhecermos. Como dar o dia a mim, ao ler os jornais dos últimos dias todos, a campanha de denegrimento da figura do Papa, e depois parece que, por um abrir e fechar de olhos, o pessoal se vai vendendo. Ele não mudou de temperamento, não mudou de cara, os olhos continuam da mesma cor. Então o que aconteceu? É o mistério da Igreja, para mim. É o mistério da Igreja. Que Ele ilumine os olhos do vosso coração para compreenderdes como seria bom que cada católico não desistisse de mergulhar cada vez mais neste mistério que é a Igreja. Um mistério que às vezes é duro. Às vezes duro mesmo fisicamente, que causa muita dor. E sei do que estou a falar. Um mistério que às vezes é duro, que causa muita dor no coração. Sofrimento moral.